Olá a todos, bem-vindos então ao vídeo que irá explicar os conteúdos sobre a ANOVA de um fator de amostras independentes. Vocês têm acesso aos PDFs correspondentes, então vou fazer aqui o share screen da minha aula sobre então a ANOVA de um fator de amostras independentes. Vamos então começar. Portanto, então o que nós vamos começar então, com o desenho experimental mais conhecido na literatura, que é então a ANOVA de um fator de amostras independentes, e de certa maneira o que ela faz é dividir então a experiência em vários grupos, em que um determinado grupo vai ter então vai estar sob determinadas condições, mas o mais importante do que isso é que os sujeitos que estão num determinado grupo são diferentes do sujeito que estão no outro grupo ou nos outros grupos. Portanto, em cada grupo vamos utilizar sempre um conjunto de sujeitos que são diferentes. E, portanto, então, muitas vezes quando nós estamos nesse tipo de desenhos, chamamos então análise de variância, muitas vezes designado então por ANOVA. Portanto, é uma técnica estatística que permite testar se a média, mediana ou proporção de uma variável dependente é idêntica em dois ou mais grupos. Há uma tendência para dizer que a ANOVA só se pode utilizar para mais do que dois grupos. Isso não é verdade, como depois iremos ver, a ANOVA pode ser também utilizado para a situação em que nós temos exatamente dois grupos. E, portanto, a ANOVA permite a comparação de dois ou mais grupos. Portanto, o que nós queremos fazer então é comparar se os resultados de um grupo são idênticos ao resultado dos outros grupos. E, portanto, mas como eu estava a dizer, quando se pretende apenas comparar dois grupos, geralmente os investigadores tendem a utilizar os testes mais clássicos como o teste T, ou o teste de Mann-Whitney, ou o teste de Wilcoxon, etc. Mas no caso dos testes paramétricos, os resultados da ANOVA são equivalentes aos resultados do teste T-Student. Prova-se que existe uma relação entre a distribuição F de um grau de liberdade com a distribuição T-Student. E, portanto, muitas vezes estes grupos são agrupados dentro de um determinado fator. Portanto, um fator é aquilo que, de certa maneira, é o chapéu que, de certa maneira, engloba todos os grupos. O nome do fator muitas vezes não é consensual e cada um de nós podia dar um nome diferente ao fator, mas dentro desse fator, então, os níveis que estão associados a esse fator são aquilo que faz, então, ocorrer a ANOVA. E, portanto, a variável dependente pode ser quantitativa, ordinal, nominal. A variável dependente é a variável que nós estamos a medir, é a variável de medida, daquilo que nós estamos a medir na nossa experiência, pode ser pressão sanguínea, com o valor de colesterol, temperatura, etc. E, portanto, então, como eu estava a dizer, quando a gente pretende comparar mais que dois grupos, então nós temos que dizer que esses grupos pertencem a algo que está acima desses grupos, e esse algo, então, designa-se, então, por fator. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Vamos supor que nós estamos a estudar o colesterol, e o colesterol é classificado como, se for superior a 240, é classificado como alto risco. Entre 200 e 239 é classificado como limiar de alto risco, e menor que 200 é o nível desejável que nós temos. Estamos a falar do valor do colesterol total. E, portanto, vamos supor que nós tínhamos o seguinte desenho experimental. Tínhamos um conjunto, uma amostra de indivíduos com valores superiores a 240 e esses indivíduos foram divididos em 4 grupos. E em cada grupo, então, foi administrado um fármaco diferente. O fármaco A foi o placebo, que é designado então pelo grupo de controle, que não em princípio nós não teremos, os resultados não devem variar muito neste grupo. O fármaco B é o fármaco existente 1, o fármaco C é o fármaco existente 2 e o fármaco D é o novo fármaco. E no final do tratamento mediu-se o valor de colesterol, portanto só foi feita a medição no final do tratamento. E pretende-se demonstrar que o valor de colesterol médio não é idêntico nos 4 grupos, ou então, de outra maneira, o que aparece muitas vezes é saber se há diferenças entre os 4 grupos do valor médio do colesterol. E, portanto, então, se nós repararmos aqui, neste exemplo, a minha amostra foi dividida em 4 grupos. Quer dizer que os sujeitos do fármaco A são diferentes dos sujeitos do fármaco B, são sujeitos do fármaco C, são sujeitos aqueles que estão no fármaco D. Portanto, quando isso acontece, então eu vou dizer que estamos num problema de amostras independentes. Os sujeitos em cada um dos grupos são diferentes.
A variável dependente é o colesterol e tenho então aqui 4 grupos, como tinha dito. Então, que nome é que eu hei de chamar a este fator? Portanto, deste fator, de onde saem estes grupos, eu vou chamar, por exemplo, fármaco, ou fármaco administrado. Então, esse seria o fator. Portanto, como eu tenho 2 ou mais grupos, a técnica estatística a ser utilizada é a MANOVA, o fator será o fármaco e vai ter 4 níveis. Vocês poderiam pensar porque é que eu não podia dizer que esta ANOVA, porque é que esta ANOVA tinha 4 fatores, porque é que não era uma ANOVA de 4 fatores? Porque então cada fator tem que ter pelo menos 2 ou mais níveis. Tem que ter pelo menos 2 níveis. E portanto, se fosse uma ANOVA de 4 fatores, eu iria dizer então quais são os níveis que estão associados a cada um desses fatores. Então vocês iriam ver que não era possível responder essa questão. Portanto, isso é uma pista para dizer que nesse caso, então, provavelmente não é uma ANOVA de 4 fatores, mas sim uma ANOVA de um fator com 4 níveis. Reparem que estes 4 níveis estão todos ligados pela mesma característica, que é o fármaco que é administrado. E, portanto, a utilização do grupo de controle, neste caso com o placebo, permite testar a eficácia dos outros fármacos em relação a este grupo. A variável dependente, então, é o valor do colesterol. E, portanto, os sujeitos da experiência foram divididos pelos níveis de fator, como eu tinha dito, então há uma ANOVA de um fator de amostras independentes. No entanto, se os sujeitos fossem sempre os mesmos em todos os grupos, então em vez de chamar-se uma ANOVA de um fator de amostras independentes, iria-se designar uma ANOVA de um fator de medidas repetidas. Claro que uma ANOVA de um fator, uma experiência pode ter mais do que um fator, não é preciso só ter um fator, pode ter mais do que um segundo, mais do que um fator. O exemplo que eu estou aqui a dar era, no exemplo anterior, eu podia adicionar um segundo fator, género, masculino e feminino. Portanto, agora tenho uma ANOVA de 2 fatores, em que o segundo fator também é de amostras independentes. Ou seja, os participantes ou pertencem, ou são do sexo masculino, ou são do sexo feminino. Portanto, quer dizer que os participantes num grupo são diferentes dos participantes no outro grupo. Quer dizer, então, que estaríamos perante uma ANOVA de 2 fatores, ambos de amostras independentes. E numa ANOVA de 2 fatores, várias combinações podem acontecer. Podem acontecer, então, uma ANOVA de 2 fatores de amostras independentes, pode acontecer uma ANOVA de 2 fatores de medidas repetidas, e posso ter um fator de amostras independentes e um fator de medidas repetidas. Então, nesse caso, nós dizemos que estamos perante uma ANOVA de 2 fatores mista. Se nós tivermos covariáveis, como por exemplo a idade ou o sexo do participante, também poderia ser considerado uma covariável. Uma covariável é algo que não é a variável dependente, mas é algo que pode influenciar os resultados da variável dependente. Um exemplo clássico é a idade. Imagine que um dos grupos tinha uma idade, um daqueles 4 grupos, tinha uma idade tinha uma idade superior aos outros grupos. Será que os resultados obtidos era devido ao fator de tratamento, ao fator fármaco, ou era devido ao facto daquele grupo ser mais velho em relação aos restantes? Se esse problema acontecer, então quer dizer que não vou ter que introduzir no modelo uma covariável para ajustar os resultados da variável dependente. Quando isso, então, se isso acontecer, deixamos de estar numa ANOVA e passamos a estar numa ANCOVA. Finalmente, este é o exemplo que aparece normalmente em grande parte dos livros, o problema da idade, mas pode ser o problema do peso, portanto, pode ser qualquer variável medida na baseline, pode funcionar como covariável. Qualquer variável medida no estudo, que não a variável dependente, pode funcionar como covariável. Se o investigador escolher os níveis do fator, isto é, eu escolhi ver o fármaco A, o fármaco B, o fármaco C, portanto, os fatores foram fixos a priori, então dizemos que estamos numa ANOVA de efeitos fixos. Mas se o investigador escolher os níveis do fator de uma forma aleatória, estamos perante um outro tipo de ANOVA, uma ANOVA de efeitos aleatórios, que iremos ver depois mais lá para a frente noutros vídeos. Só para dar um exemplo, a temperatura influencia o número de bactérias numa determinada solução. O investigador escolheu aleatoriamente 3 temperaturas representativas, uma no intervalo 0,10, por exemplo 6 graus, uma segunda no intervalo 11,30, por exemplo 21 graus, portanto ele sorteou aleatoriamente um valor de temperatura, e uma terceira na temperatura entre 31 e 45, vamos supor então 40 graus.
Portanto, neste caso, a ANOVA, vamos dizer que tem um fator, temperatura categorizada, com 3 níveis. 5 graus, por acaso aqui tenho aqui uma outra sugestão, 5 graus, 16 graus, 37 graus, mas esta vai ser uma ANOVA de um fator de efeitos aleatórios. Porquê? Porque os níveis estão a ser escolhidos dentro de uma grande possibilidade de possíveis níveis que eu podia então utilizar na minha experiência. O número de sujeitos, ou muitas vezes dá-se o nome de réplicas, se for igual em todos os níveis do fator, então estamos perante uma ANOVA equilibrada. Portanto, se todos os grupos tiverem mais ou menos a mesma dimensão, estamos numa ANOVA equilibrada. Caso contrário, nós dizemos que a ANOVA é não equilibrada, se os grupos tiverem dimensões diferentes. É óbvio que é sempre preferível ter uma ANOVA equilibrada. Do ponto de vista estatístico, é preferível que todos os grupos tenham a mesma dimensão. Mas pode haver situações, como por exemplo estudo de doenças raras, em que é muito difícil que todos os grupos tenham a mesma dimensão. Mas se puderem, se for possível, então é preferível ter todos os grupos com a mesma dimensão. E portanto, numa ANOVA de um fator equilibrado e de efeitos fixos, tem grupos ou níveis. Portanto, dependendo muito do sítio onde vocês estão a ler, muitas vezes aparece grupos, outras vezes aparece níveis e ainda há outras terminologias que também pode ser utilizado. E cada grupo tem N observações, portanto estamos numa ANOVA equilibrada. Então o número total de observações vai ser o número de grupos a multiplicar pelo número de observações em cada grupo. E portanto nós dizemos então que o número, que a variável dependente vai ser representada pelo YI. Matematicamente, então o modelo da ANOVA de um fator de amostra independentes pode ser descrito desta forma. Tem aqui a minha variável dependente, que vai ser escrita à custa, ou através de um modelo de regressão linear, ou através de um modelo linear, vai ser escrita à custa das médias de cada um dos grupos. Portanto, este μi é a média do grupo 1, média do grupo 2, média do grupo 3, até chegar então à média do grupo G, mais um determinado erro. Qualquer modelo estatístico tem sempre um erro aleatório. E este erro aleatório nós vamos ver então que tem uma distribuição normal de média zero e variância constante. Portanto, no próximo slide vamos ver isso. Muitas vezes, antes de passar para o próximo slide, muitas vezes uma ANOVA é escrita não desta forma que eu apresentei, mas através de efeitos específicos. Como é que se faz então? Coloca-se uma média geral, uma média que é comum a todos os grupos, e retira-se a mesma quantidade a cada um dos grupos. E quando nós temos esta parcela que está aqui, μi menos μu, então a sua diferença vai representar o efeito específico do grupo I. Portanto, esta diferença que está aqui vai ser representada pela letra tau, e o tau representa os efeitos daquele grupo. E, portanto, eu posso escrever um modelo de uma ANOVA desta forma, ou então posso escrever desta forma que está aqui. Portanto, o μ representa a média geral, o tau I representa o efeito específico do grupo I e tenho aqui o meu erro aleatório. Portanto, este erro aleatório tem uma certa importância e, portanto, como vamos ver já nos próximos slides. Como estamos a falar de uma ANOVA de efeitos fixos, para se poder calcular o modelo de regressão associado, ou a ANOVA associada, é preciso impor a seguinte condição. A soma de todos os seus efeitos tem que ser igual a zero. Porquê? Porque caso contrário não era possível calcular a ANOVA. Nós não iríamos conseguir ter o número de equações que nós iríamos necessitar, não ia ser igual ao número de parâmetros que nós precisávamos de estimar. E, portanto, nós precisamos desta restrição adicional para o sistema ser identificável, isto é, para o sistema poder ter uma solução. E, portanto, agora sim, finalmente, já estava aqui a falar dos erros várias vezes, e só agora que apareceu. Portanto, estes erros têm uma distribuição normal de média zero e variância constante. Portanto, quer dizer então que em média aqueles erros são todos anulam-se, portanto em média o valor é zero e tem uma variância constante, quer dizer que o valor dos erros aleatórios é mais ou menos idêntico em todas as condições da experiência. Se o erro tiver distribuição normal, então eu posso calcular que o meu y, na minha variável dependente, também vai ter uma distribuição normal com um parâmetro que é o valor esperado de yi,
que vai dar μ mais tau i, porque estes valores são constantes. Portanto, o valor esperado de uma constante é igual a ela própria. E o valor da variância de yi vai dar igual a sigma quadrado, porque a variância das constantes é sempre igual a zero, portanto a variância de uma constante é igual a zero, e portanto o que sobra é a variância do erro. E portanto a variância do erro é dada por sigma quadrado. Enquanto no primeiro caso o valor esperado do erro é igual a zero, e portanto não aparece aqui nesta componente, no segundo caso a variância do erro é igual a sigma quadrado, e portanto eu posso dizer que a variância da variável medida, ou da variável dependente, é igual a sigma quadrado. Isto vai ser importante porque é um dos parâmetros que vamos estimar a partir de uma nova. Então, a hipótese nula e a hipótese alternativa significa então que todos os grupos são iguais, que a média de todos os grupos são iguais a um valor μ, ou então na hipótese alternativa existe pelo menos um grupo cuja sua média é diferente dos restantes. Portanto, o que a nova diz é que existe pelo menos um grupo que é diferente, não diz que todos os grupos são diferentes. Portanto, é um erro muito comum no início, para quem está a entrar nesta área, é assumir que o H1 significa que todos os grupos são diferentes. Não, existe pelo menos um grupo que é diferente. Depois vamos ver que é possível, através das comparações múltiplas, identificar quais são os grupos que são semelhantes entre si e quais são os grupos que são diferentes entre si. Mas isso seria numa segunda fase. Portanto, numa primeira fase, a única coisa que eu posso dizer é, se rejeitar H0, existe pelo menos um grupo que é diferente. Se não rejeitar H0, todos os grupos são iguais. Existe esta figura que é publicada num livro, que está publicado num livro de estatística, que de certa maneira representa muito bem o que é que vai ser uma ANOVA. Uma ANOVA é a variação entre grupos, portanto a variação do grupo 3 em relação à sua média geral, a variação do grupo 2 em relação à sua média geral e finalmente a variação do grupo 1 em relação à sua média geral. Mas uma ANOVA faz uma coisa interessante. Além da variação entre grupos, ele também vai contabilizar a variação dentro de cada grupo. Dado numa ANOVA, isso vai aparecer então ou como variação entre grupos ou essencialmente como resíduo ou erro, também é o nome que se dá muitas vezes a isso. Portanto, uma ANOVA vai ser um rácio, ou seja, uma divisão entre dois tipos de variação. Variação entre grupos e variação dentro de cada grupo. A divisão dessas duas variações vai dar o resultado da ANOVA, como iremos ver. E, portanto, numa ANOVA, testem H0 se todos os grupos são iguais, ou então se existe pelo menos um que é diferente. E, portanto, os dados podem ser apresentados num formato wide, ou seja, cada grupo está na tabela, cada grupo é representado numa coluna, ou então num formato long. Como nós vamos utilizar o R, ou mesmo quem utilizasse o SPSS, os dados tinham que estar sempre no formato long. Qual é a diferença entre o formato long e o formato wide? Como se pode ver aqui, no formato wide os resultados estão escritos em coluna, enquanto no formato long eu tenho uma coluna para o sujeito, tenho uma coluna para o grupo, portanto até aqui pertence ao grupo 1, depois os outros resultados que vêm a seguir pertencem ao grupo 2 e finalmente pertencem ao grupo Q, os últimos, portanto o Q seria o meu último grupo, e depois cada sujeito que pertence a um grupo tem um determinado valor. Tem este valor da variável medida, da variável dependente. E, portanto, o formato, antes de vocês calcularem uma ANOVA, têm que verificar se os vossos dados estão no formato long. Se não estiverem, então vocês têm que fazer, através do comando reshape do R, têm que transformar no formato wide para um formato long. E, portanto, estamos a falar de uma ANOVA de amostras independentes. Esta observação é muito importante. Numa ANOVA de amostras independentes, o tamanho de cada grupo pode ser diferente, nada obriga que os grupos tenham todos o mesmo tamanho, mas como já disse, é preferível sempre que se nós estamos numa fase de planeamento, tentar fazer com que uma ANOVA tenha sempre a mesma dimensão em todos os grupos. Então, para realizar a inferência estatística, de certa maneira, eu estou a testar se todos os grupos são iguais ou se os grupos são diferentes. Aqui a tabela da ANOVA está a querer aparecer, então está aqui o resultado que nós iremos depois, de certa maneira, estudar.
Portanto, é equivalente, como eu estava a dizer, escrever H0 em termos de médias ou escrever em termos de efeitos. Chama a atenção que quando são médias, todas as médias são iguais entre si a um valor geral. Ou então, se todos os efeitos, se estiver a trabalhar em efeitos, todos os efeitos, se forem todos os efeitos iguais entre si, quer dizer então que são todos iguais a zero. Portanto, são todos os efeitos, como eu estou a retirar aquele valor de μ, portanto quer dizer então que o efeito vai ser igual a zero. Ou então existe pelo menos um dos efeitos cujo seu valor é diferente de zero. Então, uma nova geralmente é publicada numa tabela deste tipo. Nas colunas tem a soma dos quadrados, que indica então a variabilidade que está associada a cada uma das linhas que eu vou apresentar a seguir, os graus de liberdade, depois os quadrados médios e finalmente a estatística do teste, o valor do F0. Então é este o valor do F0 que vai determinar depois, então, juntamente com o p-value, se eu vou rejeitar ou não o valor da H0, se eu vou rejeitar ou não a hipótese nula. O que é que está nas linhas? A primeira linha é aquela variação entre grupos. Portanto, variação entre grupos. E, portanto, aqui este valor dá uma variabilidade entre grupos. O G-1 é os graus de liberdade, portanto, eu perco um grau de liberdade pelo número de grupos que eu estou aqui a utilizar. A média dos quadrados é a divisão da soma dos quadrados pelos graus de liberdade. E tenho então aqui o valor da média dos quadrados dos grupos. De forma idêntica é calculado os resíduos, que é a variação dentro dos grupos. Tem variação dentro dos grupos, que está a ser aqui quantificada. Isto é a variabilidade que existe dentro dos grupos. A nível dos graus de liberdade é a dimensão da amostra menos o número de grupos que nós estamos a calcular, que existe na nossa experiência. Os quadrados médios é a divisão da soma dos quadrados a dividir pelos graus de liberdade, sempre. Portanto, a média dos quadrados é sempre calculada desta maneira. E como eu estava a dizer, o meu valor do F é a razão destas duas quantidades. Portanto, o meu valor do F é então o rácio entre a variabilidade dos quadrados médios, ou melhor, é a divisão dos quadrados médios entre os grupos sobre os quadrados médios dentro dos grupos. E, portanto, isto vai dar então o resultado do meu F0. O total é sempre a soma das colunas e, portanto, os graus, o valor de p-value vai ser a probabilidade do F, da minha estatística F, ser maior do que o valor de F0. Passo para o seu complementar e os graus de liberdade da distribuição F vai ser dado por estas quantidades que estão aqui. A primeira coordenada do F é o número de grupos menos 1, a segunda coordenada do F é a dimensão da amostra menos o número de grupos a ser estudado. Portanto, a distribuição F tem sempre um par de graus de liberdade e é assim calculado o seu valor. Se o valor de p-value for superior a alfa, não se rejeita H0. Se o valor de p-value for inferior a alfa, rejeita-se H0. E, portanto, eu agora podia fazer aqui algumas contas. Se todos os grupos tiverem a mesma dimensão, esta relação aqui era válida. Aqui é a maneira como se calcula a soma dos quadrados totais. Depois a soma dos quadrados entre grupos. E, finalmente, a soma dos quadrados dos resíduos. Eu não vou entrar em grande detalhe nestes aspectos, porque atualmente, nós já não realizamos estes cálculos manualmente. É o software que faz estas contas por nós. E, portanto, fica aqui as fórmulas para vocês verem, então, como é que é relacionado, como é que era feito o cálculo destes valores. Uma noção muito importante é a noção do valor esperado da soma dos quadrados, até calcular o valor esperado daquela expressão anterior que nós tínhamos visto no slide anterior. E vemos que o seu resultado final dá-nos, então, esta quantidade que está aqui. Novamente, eu não vou entrar em grande detalhe nesta aula como é que nós chegaríamos a estes resultados que estão aqui, mas há um resultado muito importante, que é o valor esperado da média dos quadrados dos grupos e o valor esperado da média dos quadrados dos resíduos. Porquê? Porque prova-se que o valor esperado da média dos quadrados dos resíduos é igual ao sigma quadrado. Isto é, isto vai nos dar então o valor da variância dos resíduos. E como nós sabemos o valor da variância dos resíduos, então quer dizer que é possível estimar a variância dos efeitos, ou seja, a variância da variável dependente a partir da nova, através deste resultado que está aqui. Portanto, este resultado é um resultado muito importante, o que indica-nos então que é possível de facto estimar o valor da variabilidade dos resíduos
à custa do valor que nós encontramos ali do média dos quadrados dos resíduos. Qual é a segunda implicação? A segunda implicação é que, partindo deste resultado, eu posso dizer que a variância da variável dependente também é igual a sigma quadrado. Finalmente, há uma parte que de certa maneira lança sempre muita confusão quando se está a calcular a ANOVA é, dependendo do software, aparece sempre uma opção de qual é a soma dos quadrados que nós queremos fazer. A soma dos quadrados tem a ver com a maneira que é calculado aquela primeira coluna da ANOVA, da soma, da soma dos quadrados entre os grupos ou dentro dos grupos. Portanto, existem três somas dos quadrados diferentes. Existem a soma dos quadrados tipo 1, tipo 2, tipo 3. E, portanto, é preciso ter muita atenção à soma dos quadrados que está a ser utilizado, porque, principalmente em ANOVAs de dois fatores ou em ANOVAs não balanceadas, ou seja, os grupos não têm todos a mesma dimensão, a soma dos quadrados tipo 1, tipo 2 pode ser diferente da soma dos quadrados tipo 3. E, portanto, é preciso ter muita atenção qual é a soma dos quadrados que está a ser utilizada. A soma dos quadrados tipo 1, tipo 2 são apropriados quando nós estamos numa ANOVA balanceada, ou seja, todos os grupos têm a mesma dimensão. A soma dos quadrados tipo 3 é mais genérica e pode ser apropriada para o caso das amostras que tenham ou não a mesma dimensão. Numa ANOVA de dois fatores, como nós no próximo vídeo, nós vamos entrar com bastante mais detalhe sobre como é que é feito o cálculo da soma dos quadrados tipo 1 e tipo 2. Quando é numa ANOVA de um fator, e se os grupos tiverem basicamente a mesma dimensão, então a tendência é que os resultados sejam iguais, seja de soma dos quadrados tipo 1, tipo 2, tipo 3. Mas mesmo assim é muito importante saber isso, porque dependendo da soma dos quadrados, então, dependendo do software, podemos ter somas dos quadrados diferentes. E portanto, no software R, o que está implementado por default é a soma dos quadrados tipo 1, enquanto no SPSS é a soma dos quadrados tipo 3. Portanto, algumas diferenças que nós encontramos nos resultados nos softwares têm a ver então com a soma dos quadrados. E uma das coisas que vamos ver na aula prática é que vai ser importante definir corretamente qual é a soma dos quadrados que nós estamos a utilizar. Então vamos voltar ao nosso problema de colesterol. O nosso colesterol tinha 4 grupos, em cada grupo estava associado a um fármaco diferente. Começamos então por ver a estatística descritiva e vemos então que claramente vemos que quem estava no novo fármaco, o valor do colesterol reduziu-se bastante quando comparado com o valor inicial, que era ter um colesterol superior a 240. Veja então quem tomou placebo, quem esteve no grupo do placebo, praticamente não teve o valor manteve-se inalterado ao valor inicial. Neste caso, não vamos esquecer que este foi um resultado que é medido no final da experiência. Portanto, aparentemente os resultados parecem muito próximos dos valores iniciais, acima do valor 240. Vemos que no fármaco B e no fármaco C o valor da mediana é mais baixo que no grupo do placebo. Vemos então que quando comparo o fármaco B com o fármaco C, que os resultados, tendo em conta que existe uma grande sobreposição das caixas de bigodes, poderão não ser significativos, isto é, poderá não haver diferenças entre os grupos, e vejo então que um novo fármaco, cuja sua caixa de bigodes basicamente não intercepta nenhuma das outras, provavelmente terá um efeito diferente dos restantes. Portanto, quando a gente está a pensar numa ANOVA, o H0 numa ANOVA são todos os grupos são iguais, ou na hipótese alternativa existe pelo menos um grupo que é diferente. E portanto a visualização dos dados permite logo pensar que a resposta que vai ser dada será rejeitar H0. Portanto a ANOVA terá que rejeitar H0. Existe pelo menos um grupo que é diferente dos restantes. Quando vamos ver a tabela da ANOVA, portanto aqui a tabela de cima é a soma dos quadrados tipo 1 e aqui na parte de baixo é a soma dos quadrados tipo 3. Vemos então a tal tabelinha que nós acabamos de analisar, esta linha do X1 factor que representa a variação entre os níveis do fator e os residuals representam a variação dentro dos níveis do fator. Vemos então que o valor do p-value é muito pequenino e portanto é menor que alfa, rejeita-se H0.
Numa soma dos quadrados tipo 3, o R apresenta uma linha de intercepto que nós para já não vamos ler, não tem grande interesse para já para nós, e portanto vamos então depois ver que os valores são exatamente iguais à soma dos quadrados tipo 1 e a conclusão também é idêntica, rejeita-se H0, existe pelo menos um grupo. Antes de avançar para as comparações múltiplas, que seria o passo quando se rejeita H0 numa nova, então temos que verificar ainda algumas propriedades. Um deles é estimar o valor do desvio padrão dos erros. Portanto, o valor dos desvios padrão dos erros é a raiz quadrada daquele mean square, e se vocês forem calcular a raiz quadrada daquele valor que ali está, vai dar então 15,37. Portanto, estou a dizer que se vocês calcularem o valor da raiz quadrada deste aqui, 236,2, ou então, tendo em conta que na tabela da soma dos quadrados tipo 3 o mean square não aparece diretamente, eu tenho que fazer a primeira divisão deste valor de 27.405 por 116 e depois calculo a raiz quadrada desse valor e tem o valor do desvio padrão dos efeitos, dos resíduos, peço desculpa. O próximo passo é calcular a variabilidade, a proporção de variabilidade explicada e, neste caso, o R quadrado vai ser dado então pela soma da soma da variabilidade, pela soma dos quadrados entre grupos a dividir pela soma dos quadrados total. E, portanto, se eu fizer esta conta, 93.992 a dividir por 93.992 mais 27.403, que é para dar o total, que é a soma destas duas componentes, eu vou ter então que a nova explica cerca de, a proporção de variabilidade explicada da nova é na volta de 77,4%. Portanto, de toda a variabilidade que existe nos dados, a nova consegue explicar cerca de 77,4%. Há um outro parâmetro que é o R quadrado ajustado, que é a proporção de variabilidade ajustada, que é baseado no valor do anterior, mas ele faz aqui uma espécie de uma correção nesse valor, e portanto este valor há de ser sempre inferior ao R quadrado. E portanto, de certa maneira, isto é a proporção ajustada e o significado é o mesmo. Portanto, a proporção de variabilidade explicada por este índice, por este R quadrado ajustado, é de 76,8%. Para o resultado da ANOVA ser válido, então eu tenho que validar os pressupostos. E numa ANOVA de amostras independentes tenho dois pressupostos para verificar. Um é a normalidade dos resíduos, portanto os resíduos têm que ter distribuição normal de média zero e variância constante. E o segundo ponto é as variâncias de cada grupo têm que ser mais ou menos idênticas. Chama-se isso o critério da homogeneidade das variâncias. Para testar a normalidade dos resíduos, eu posso utilizar os testes KPS ou SW, ou então eu até posso utilizar no R outros testes como o JARC-Vera, que estão implementados. A alternativa é a construção de fazer também QQ-plots, principalmente se o número de resíduos for muito grande, superior a 80 ou 100, então estes testes não devem ser utilizados porque eles têm tendência a rejeitar H0, mesmo sabendo que os resíduos têm distribuição normal. E, portanto, a alternativa é a utilização do QQ-plot. Então, aparece uma observação que também está indicada em muitos, na maior parte da literatura, que é a nova paramétrica é robusta à violação da normalidade desde que o desvio seja pequeno. Se for uma nova de planeamento equilibrado, ou seja, uma nova em que todos os grupos têm uma dimensão igual. Quer dizer o quê? Quer dizer, se eu tiver um pi-value, por exemplo, de 0,03, quando comparado com um alfa de 0,05, eu posso considerar que este 0,03 é um pequeno desvio em relação ao valor 0,05. E, portanto, como é um pequeno desvio, eu posso considerar então que, de facto, rejeito H0, mas considero que o pressuposto da normalidade dos resíduos está verificado. A variância dos resíduos constante é verificada pelo gráfico dos valores perdidos versus resíduos e deve apresentar uma mancha de pontos aleatórios sem nenhuma tendência. Finalmente, o segundo pressuposto quer dizer então que as variâncias são todas idênticas, as variâncias de todos os grupos são todas idênticas, ou então existe pelo menos uma variância que é diferente das restantes. Há dois testes que nós podemos utilizar, o teste Bartlett, que pode ser utilizado quando os resíduos se tiverem distribuição normal, ou o teste Levine, que é uma espécie de alternativa ao teste Bartlett, que também avalia a mesma situação. Eu pessoalmente gosto mais do teste Levine e aquele que eu utilizo mais vezes é o teste Levine.
Novamente, aquele pressuposto que nós vimos também é verdade. A nova paramétrica é robusta a pequenas violações do critério da homogeneidade. Avançando um bocadinho, e portanto, vamos ver então que a normalidade dos resíduos, vemos aqui, nós temos aqui que o valor da variabilidade em cada um dos grupos vê-se que é mais ou menos idêntica e vemos que o valor dos resíduos, o valor dos resíduos médios anda ali à volta de zero, naquela linha vermelha, e podemos então ver que no QQ-plot, que na globalidade, os seus resíduos seguem distribuição normal. Eu fiz também pelo teste Shapiro-Wilk, que também não houve nenhum problema, e pelo teste de Levine vejo que o valor do p-value é superior a 0,05 e portanto não se rejeita H0. Quer dizer então que todos os pressupostos da aplicação de uma nova paramétrica estão validados e portanto quer dizer que os resultados que obtivemos são considerados válidos. Caso os pressupostos não tivessem sido verificados, então devíamos utilizar uma nova não paramétrica. Se os pressupostos não tiverem sido verificados, um ou ambos, então devemos utilizar uma nova não paramétrica. No entanto, há uma maneira de tentar corrigir antes de ir para uma nova não paramétrica. Alguns autores sugerem a utilização do método Box-Cox, que é o método da transformação da variável dependente. Três objetivos estão relacionados com este método: estabilizar a variância, aproximar a distribuição da variável dependente à distribuição normal, melhorar os resultados obtidos pelo valor estimado. Mas tem uma desvantagem. A grande desvantagem é que as unidades vão ser transformadas de acordo com a sugestão feita por este método. De tanta maneira, se a sugestão for aplicar um logaritmo, então a unidade vai ser o logaritmo dessa unidade. Se nós estivéssemos a medir em quilos, então os resultados passariam a ser apresentados em logaritmo de quilos. E, portanto, a forma matemática da transformação é esta. Se ele vai calcular, então, a transformação vai depender deste parâmetro lambda. Se este lambda for igual a zero, esta é a transformação, onde y ponto é a inversa do logaritmo desta quantidade que está aqui. Se o lambda for diferente de zero, então eu sugiro fazer esta transformação que está aqui calculada. No R, este método está bastante bem implementado. Ele produz então um gráfico, como nós vamos ver a seguir. Portanto, primeiro vamos ver então a tabela de valores. Portanto, se o lambda for igual a menos 1, sugere-se a transformação inversa. Se o lambda for igual a menos 0,5, portanto, sugere-se então a transformada inversa da raiz quadrada. Se for igual a zero, aparece a nossa transformação logarítmica. Se for igual a 0,5 é a transformação da raiz quadrada. E se o lambda for igual a 1, então sugere-se que não é necessário fazer nenhuma transformação. Portanto, no R, como eu estava a dizer, ele apresenta este gráfico onde ele estima o máximo daquela função que nós vimos no slide anterior. Ele estima qual é o valor máximo daquela função. E, portanto, eu vejo que o valor máximo está aqui mais ou menos neste ponto. Portanto, o valor máximo é 1,03 e também dá-me um intervalo de confiança de 95%. Neste caso, vemos que o intervalo de confiança tem uma grande amplitude, mas no nosso caso, como lambda, o valor 1, pertence ao intervalo de confiança, logo não se rejeita H0. E, portanto, não rejeitar H0 quer dizer então que o valor 1, lambda igual a 1, é um valor possível e, portanto, não é necessário fazer nenhuma transformação. Se o valor 1 não pertencesse a este intervalo de confiança, então podíamos pensar qualquer uma daquelas outras transformações. Na minha opinião, não é necessário ir fazer as transformações da maneira como está aqui sugerido, utilizando o valor máximo. Podíamos fazer então um teste de hipóteses, em que nós íamos testando se este valor pertencia ou não pertencia ao intervalo de confiança e, portanto, utilizaríamos esta transformação que está aqui indicada e não o valor que vem diretamente do valor do máximo. Portanto, aqui neste caso, repetindo, eu testei se o valor de lambda era em H0, se o valor de lambda era igual a 1, o intervalo de confiança sugere que o valor 1 pertence ao intervalo de confiança, logo não rejeita H0, quer dizer então que o valor de lambda pode ser então ser considerado ser igual a 1. Okay?
o que então sugere não ser necessário fazer qualquer transformação. Como eu tinha dito, o próximo passo, quando se rejeita H0 numa ANOVA, é fazer comparações múltiplas. E, portanto, nas comparações múltiplas, o método mais usual é comparar todos os grupos entre si, 2 a 2, e portanto acaba por de certa maneira, termos um processo grande de cálculo que nós temos que fazer. Portanto, ele vai comparar 2 a 2 os grupos e vai tentar identificar quais são os grupos que têm o mesmo efeito e quais são os grupos que têm efeitos diferentes. Portanto, o H0 é comparar a média do grupo I contra a média do grupo J, e na hipótese alternativa, a média do grupo I contra a média do grupo J. E, portanto, então, nós vamos, de certa maneira, vamos calcular várias comparações múltiplas. Por exemplo, se eu tiver uma ANOVA de 3 níveis, eu vou comparar o grupo 1 quanto ao grupo 2, o grupo 1 quanto ao grupo 3 e o grupo 2 quanto ao grupo 3. Vou ter, então, 3 comparações múltiplas simultâneas. Então, aqui nós podemos utilizar a estatística F, e nós sabemos que a estatística F de 1 grau de liberdade tem uma relação próxima com a distribuição t-student, que é t-student ao quadrado, o valor da t-student ao quadrado. E, portanto, então, de certa maneira, fica pelo menos dito que, de facto, quando tem uma distribuição de F de 1 grau de liberdade, então seria equivalente a ter uma distribuição t de student ao quadrado. Finalmente, há dois problemas que nós temos que falar das comparações múltiplas. O primeiro é o número de combinações possíveis, que vai ser dado por esta fórmula. Portanto, vai ser a combinação do número de grupos de 2 a 2. Se eu tiver muitos grupos, então vou ter muitas combinações a calcular. E então o segundo problema reside no cálculo do nível de significância de cada uma das comparações. Dito de outra maneira, se nada fosse feito, então, como eu tenho testes simultâneos, como eu tenho vários testes em simultâneo, o valor do erro tipo 1 iria ser influenciado pelo número de testes que estou aqui a calcular. Ou seja, de certa maneira, se eu tivesse muitos testes, o valor do erro tipo 1 já não era 5%, mas ia ser 10, 15, 20%. E, portanto, este resultado colocava-nos um problema, que era, no caso da ANOVA, tenho apenas um teste, e no caso das comparações múltiplas, eu tenho muitos testes em simultâneo. Então, como é que eu posso fazer a equivalência destes resultados? Como é que eu posso dizer a equivalência do resultado da ANOVA com o resultado de uma equivalência de 3 ou 4 testes de comparações múltiplas? Então, o processo, a maneira mais fácil de fazer isso é através do método Ponferroni. Então, o que é que faz o método Ponferroni? Ele diz então que simplesmente eu vou ajustar o meu alfa das comparações múltiplas através deste resultado que está aqui. Vai ser o alfa inicial a dividir pelo número de comparações múltiplas. Portanto, se eu tivesse 4 comparações múltiplas, ao meu alfa inicial, que era o alfa que eu tinha utilizado na ANOVA, eu iria dividir pelo número de comparações múltiplas a ser efetuado. Eu rejeitaria H0 se o valor de p-value das comparações múltiplas fosse inferior a este alfa-m. Se fosse inferior a este alfa-m, então eu dizia, sim senhor, rejeita H0. Caso contrário, eu não rejeito H0. Este teste tende a ser muito conservador, porque quanto maior é o número de comparações M, mais tende a não rejeitar H0, mais difícil é rejeitar H0, porque este valor alfa e M vai sendo cada vez mais pequeno. Em termos de p-values, fazer isto que está aqui atrás é o equivalente a multiplicar o p-value ajustado, vai ser obtido através da multiplicação do valor do p-value do teste vezes o número de comparações múltiplas que nós estamos a fazer. Portanto, a maior parte dos softwares não faz uma correção no alfa. A maior parte dos softwares faz uma correção no p-value. E diz então, nas colunas, quando aparecer p-value ajustado, vocês já sabem. Portanto, é o valor do p-value do teste multiplicado pelo número de comparações a ser efetuadas. Desta forma, então, no final das comparações múltiplas, o valor do alfa vai ser idêntico ao alfa utilizado na ANOVA. E, portanto, então eu posso, de certa maneira, fazer uma equivalência entre a ANOVA e ter um conjunto de testes de comparações múltiplas em simultâneo.
para os resultados serem, de certa maneira, não serem contraditórios. Ou seja, de certa maneira, verificar o resultado da ANOVA poder ser verificada pelo resultado das comparações múltiplas. Existem vários métodos diferentes na literatura, há mais de 10, 12 métodos diferentes de comparações múltiplas. Os métodos mais usuais que vocês vão encontrar é o método de Bonferroni, que é muito fácil de calcular, e o outro que aparece muitas vezes é o método de Tukey. O método Tukey faz a mesma coisa que o método Bonferroni, mas utilizando intervalos de confiança. Portanto, ele vai calcular intervalos de confiança ajustados de maneira que o resultado final seja equivalente ao resultado da ANOVA. Tem aqui o método Cepheid, que consiste em comparar uma média de um dos grupos com a média dos outros. Portanto, este teste tende a ser conservador se o número de comparações for pequeno. Portanto, faz de certa maneira o oposto do método Bonferroni. E temos um outro método que é muito, muito importante para nós, que é o método de Dunet, que é utilizado para quando existe um grupo placebo, quando eu quero comparar o grupo placebo com os outros grupos. Então vai comparar o grupo placebo com o grupo 2, placebo com o grupo 3, placebo com o grupo 4. Ou seja, em vez de fazer comparações todos contra todos, ele vai só fazer as comparações que envolvem o placebo. Então, voltando ao exemplo que nós tínhamos, se nós temos 4 efeitos, então o número total de comparações múltiplas vai ser dado pelas combinações de G 2 a 2, portanto comparações de 4 grupos 2 a 2 vão dar 6 comparações. Vai ser o 1 com o 2, o 1 com o 3, o 1 com o 4. Reparem que eu fixei sempre o que estava na primeira parte, fui comparar contra os outros todos. Quando eu chego no final, quando eu chego ao último grupo, faço avançar então a primeira coordenada. Então falta fazer a comparação do 2 com o 3. Não vou comparar o 2 com o 1, porque esse já foi feito anteriormente. Portanto, ter média do grupo 1 igual à média do grupo 2 é a mesma coisa que ter média do grupo 2 igual à média do grupo 1. Portanto, vou comparar o 2 com o 3, falta ainda comparar o 2 com o 4, cheguei ao fim, e então, como cheguei ao último grupo, faço avançar a primeira coordenada. Qual é aquele que falta? Aquele que falta vai ser então a comparação do 3 com o 4. Pelo método Bonferroni, vemos então que aqui está o resultado em termos de p-values destas comparações todas que estão aqui. O placebo rejeita contra todos. Podem ver a coluna do placebo, o valor dos p-values é sempre inferior a alfa. Reparem que estes p-values são p-values ajustados, portanto, os valores já é o p-value ajustado, portanto, nós não precisamos fazer nenhum tipo de contas. Vejo que o fármaco entre o fármaco B e o fármaco C tinha havido aquela dúvida se eles eram iguais ou não. Aqui diz-nos então, quando eu comparo os dois grupos, rejeita H0, portanto os grupos são diferentes. O fármaco de B com o novo fármaco, então tem a minha comparação C5, rejeita também H0, e a C6, que é a comparação do grupo 3 com o grupo 4, também se rejeita H0. Neste caso, então, eu posso dizer que todos os grupos que estão aqui têm efeitos diferentes. Portanto, eu vou ter 4 efeitos diferentes, cada efeito com o seu grupo. Efeito 1 só constituído pelo grupo de placebo, o efeito 2 só constituído pelo fármaco B, o efeito 3 só constituído pelo fármaco C e o efeito 4 constituído apenas pelo novo fármaco. Então, nesta ANOVA eu posso concluir que tem 4 efeitos diferentes. Pelo método Tukey, ele faz-me aqui as diferenças de todas estas comparações acima descritas e apresenta então os intervalos de confiança. Qual é o valor de referência? Portanto, o valor de referência, quando eu estou a comparar dois grupos, se eu passar este μ2 para o lado esquerdo da equação, fica μ2 menos μ1 igual a 0. Portanto, o valor de referência é o valor 0. Como o valor 0 não passa em nenhum dos intervalos de confiança, então rejeita-se H0 em todas as comparações. Quer dizer, então, que todos os grupos, todas as diferenças são significativas, ou seja, todas as diferenças são diferentes de 0. Portanto, o valor 0 não atravessa os intervalos de confiança. Uma das questões que vocês costumam colocar sempre é se os métodos de comparações múltiplas, os diferentes métodos de comparações múltiplas dão todos os mesmos resultados.
A resposta é não. Dependendo do método das comparações múltiplas, podemos ter resultados diferentes. E porquê? Essencialmente vai acontecer isso quando os p-values ou os intervalos de confiança são muito próximos de zero. São muito próximos de zero, ou em termos de intervalos de confiança, ou então se os p-values são muito próximos do nível de significância que nós estamos a utilizar, 0 a 0,5. Quando isso acontece, pode haver variações de resultados entre as comparações múltiplas, entre os métodos de comparações múltiplas. Um outro método que nós podemos utilizar para fazer comparações múltiplas é os métodos contrastes, principalmente quando estão associados quando eu quero fazer comparações múltiplas, não todas contra todas, mas quero utilizar comparações múltiplas ou quero fazer comparações múltiplas que envolvam mais do que dois grupos simultaneamente, por exemplo. Então, os contrastes vão ser sempre utilizados desde que eu queira escrever os contrastes com uma combinação linear dos diferentes grupos, uma combinação linear dos diferentes grupos, e que este lambda I que está aqui é o coeficiente dos contrastes, mas estes contrastes têm que ser ortogonais. Então quer dizer então que a soma dos seus contrastes, a soma dos seus coeficientes tem que ser igual a zero. Portanto, isto é uma restrição que eu tenho que impor para o resultado do contraste ter algum significado do ponto de vista estatístico. Por exemplo, aqui, o que é que eu estou a comparar? Eu estou a comparar a média do grupo 1 contra a média do grupo 2 mais a média do grupo 3. Portanto, será que a média do grupo 1 é igual à média do grupo 2 mais a média? Portanto, será que é? Vou novamente repetir. Será que a média do grupo 1 é igual ao ponto médio entre estas duas médias que estão aqui? De outra maneira, será que a média do grupo 1 é equivalente à média da soma da média do grupo 2 mais a média do grupo 3? Então, se fosse assim, como é que eu iria escrever a minha função de contrastes? Neste caso era uma ANOVA que só tinha 3 grupos, portanto a primeira coordenada estava associada ao grupo 1, a segunda coordenada ao grupo 2, a segunda coordenada ao grupo 3. Então reparem, então, de certa maneira, se eu passar isto tudo para o primeiro, para o lado esquerdo desta equação, o que é que vai ficar? Vai ficar o coeficiente μ1 tem o valor 1, o coeficiente μ2 tem valor menos 1 meio e o coeficiente do μ3 também tem valor menos 1 meio. Se vocês repararem a soma disto, vai dar então 0. E portanto, se eu fizer isto, eu estou a testar se o valor do contraste 1 é igual a 0 ou se o valor do contraste 1 é diferente de 0, dado que eu passei tudo isto para o lado esquerdo da equação. Como eu tinha dito, as comparações múltiplas, os contrastes podem ser utilizados para fazer comparações múltiplas. Neste caso, eu só estaria interessado se a média do grupo 1 era igual à média do grupo 2. E, portanto, aqui o contraste seria 1 menos 1, 0. 0 porque eu não tenho nenhum, porque eu não estou a utilizar nenhuma parte do grupo 3. Ok? Portanto, eu posso fazer isto em contrastes. Os testes de hipóteses eram deste género. E não posso me esquecer que, se eu tiver vários contrastes em múltiplos, se eu tiver vários contrastes a serem utilizados ao mesmo tempo, eu tenho que calcular o meu p-value ajustado desta forma que está aqui, para fazer então a correção de Bonferroni, no caso de eu ter contrastes múltiplos. Rejeita-se H0, finalmente, se o p-value ajustado for então inferior ao valor do alfa. Portanto, os contrastes apresentados até agora são designados por ortogonais. Nós podemos ter contrastes polinomiais, ou seja, linear, quadrático. Portanto, linear é uma reta, quadrático é na forma de U, positivo, ou então na forma do U invertido, cúbico, portanto, x ao cubo, portanto, tem uma forma de x ao cubo, entre outros. Portanto, os contrastes podem, ainda há muito mais, portanto, toda esta teoria dos contrastes está muito bem desenvolvida na literatura, e ainda há outros contrastes diferentes daqueles que nós estamos aqui a falar, tipo os contrastes de Helmut, acho que é assim que se diz, e portanto há outros tipos de contrastes que estão também, de certa maneira, que nós podemos utilizar. Aqui, os contrastes que eu utilizei foi o placebo contra todos. Eu não sei se tem aqui, não. Portanto, como é que seria o placebo contra todos? Portanto, no lado esquerdo da equação eu tenho o placebo,
igual então aos outros, portanto, à soma dos outros todos a dividir por 3. Porquê? A dividir por 3, porque depois, quando eu passar tudo para o primeiro lado, vai ficar então 1 menos 1/3, menos 1/3, menos 1/3. E, portanto, a soma disto tudo vai dar o contraste zero. Portanto, eu tenho então, de um lado, tenho o placebo que vai ter o valor 1 e os outros todos vai ter o valor, os coeficientes associados vão ser todos iguais a menos 1/3. Neste aqui, no B mais C contra o novo, eu vou ter o meu, se eu fosse a definir o vetor de contrastes, ia definir então, neste caso, 0, porque o placebo não entra. Depois ia definir 1 para o fármaco 2, 1 para o fármaco C, 3, e menos 2 para o fármaco novo. Para quê? Para a soma dos contrastes ser igual a 0. Finalmente, este contra B é igual a C. Neste caso, eu iria definir um vetor de contraste 0 para o placebo, 1 para o fármaco B, menos 1 para o fármaco C e 0 para o fármaco novo, que também não está a ser utilizado neste contraste. Portanto, os contrastes, peço desculpa, os contrastes podem ser pensados como comparações múltiplas customizadas. Isto é, o investigador pode então, de certa maneira, definir quais são os contrastes que quer que verifique que sejam testados. E, portanto, é uma outra forma de ver as comparações múltiplas, mas agora não 2 a 2 e não todos contra todos, mas especificamente ajustar para cada um dos casos que se pretende analisar. Rejeita-se H0 contra todos, portanto, de todos os contrastes rejeita-se H0. Se vocês forem ver as caixas de bigodes, é mais ou menos isso que está nas caixas de bigodes. Portanto, que o B e o C são diferentes do novo, que o B contra o C também rejeita H0, portanto, nós tínhamos visto este resultado nas comparações múltiplas, era uma das comparações múltiplas que nós vimos, quer pelo método Monferroni, quer pelo método Tuckey, e portanto estes resultados são facilmente verificáveis. Finalmente, então, antes de chegarmos às ANOVAs não paramétricas, podemos ver a ANOVA como um modelo de regressão. Portanto, a ANOVA é um caso particular da regressão linear. Portanto, é o caso onde todas as variáveis dependentes são categóricas. Então, eu podia ter um modelo de regressão escrito desta maneira. Portanto, estes B0, B1, B2, BK são os coeficientes do modelo de regressão a ser estimados. O tau 1, tau 2, tau K é o efeito de cada um dos grupos. 1, 2 do grupo K. Neste caso, cada efeito tau I vai ser escrito da mesma maneira. 1 se o fator A for igual a esse efeito, 0 se o fator A for diferente desse efeito. Portanto, de certa maneira, isto é o equivalente a utilizar aquilo que nós designamos por dummy variables, ou variáveis mudas. Portanto, o número de variáveis dummy que nós vamos utilizar neste tipo de regressão é sempre igual ao número de níveis do fator menos 1. Portanto, no nosso exemplo nós tínhamos 4 níveis, portanto temos que utilizar então 3 dummy variables. Finalmente, teremos que dizer qual dos níveis do fator é que vai ser considerado o grupo de referência. Portanto, no R ele permite escolher qualquer um dos grupos como grupo de referência. Neste caso, o grupo de referência deve ser sempre escolhido, deve ser sempre bem escolhido. Neste caso, então, seria o grupo do placebo, que é o nosso grupo de referência, que é aquilo que nós queremos que os nossos resultados sejam comparados contra o grupo do placebo. Do ponto de vista das dummy variables, então, como eu tinha dito, no nosso caso, com um fator de 4 níveis seriam precisos 3 dummy variables, sendo um dos níveis então o grupo de referência. No entanto, o exemplo que eu vou apresentar é para uma ANOVA que só tinham 3 níveis, por causa do espaço e de certa maneira depois podemos então podemos amplificar este resultado para a situação de 4 níveis. Ou estender ou generalizar este resultado para uma situação de 4 níveis. Portanto, se eu tiver numa ANOVA,
há dois tipos de contrastes que, de certa maneira, qualquer aluno deve saber bem, que é o contraste do tipo de tratamento, em que o grupo de referência é colocado o valor zero, portanto, no grupo de referência a linha vai ser toda preenchida com zeros, e nos outros grupos vai ser preenchida de maneira que não haja linhas repetidas. Neste caso, então, para o grupo 2 seria o valor 1, 0, para o grupo 3 seria o valor 0, 1. Portanto, se o grupo de referência fosse o grupo 3, como é que iria ficar? O grupo 3 iria ter 0, 0, este seria 1, 0, este seria 0, 1. Portanto, dependendo do código, dependendo da maneira como vocês estão a estruturar o vosso esquema do código, das variáveis dummy, depois os resultados vão sendo sempre alterados, como vamos ver. O outro contraste muito importante que nós temos nas ANOVAs é o contraste soma nula, do tipo soma nula. Quer dizer então que os contrastes são ortogonais, a soma das colunas vai ter que dar sempre o resultado zero. Portanto, aqui neste caso eu estou a dizer que o grupo 1 vai ter o código 1, 0, o grupo 2 vai ter o código 0, 1, e portanto o grupo 3, que vai ser considerado o grupo de referência, vai ter o código menos 1, menos 1, de maneira que a soma seja sempre zero. Partindo da equação dos modelos lineares, na forma y igual a xb, então eu vejo que este x vai ser designado então pela matriz de desenho ou design matrix e é baseado então nas matrizes dummies que nós vimos anteriormente. Então, se eu tiver para a coluna dos contrastes de tratamento, eu vou ter então a seguinte maneira. Portanto, eu vou ter aqui, vocês podem ver aqui, eu tenho a minha variável dummy, portanto a minha matriz dummy está colocada aqui nesta parte B1 e B2, mas como eu estou a falar de modelos lineares, como estava a dizer, eu vou ter que estimar sempre o valor de B0. O valor de B0 é a constante. E portanto, o valor de B0 eu vou dar o valor 1, que é o valor correspondente então ao valor de B0. E portanto eu tenho aqui a tal matriz que muitas vezes é designada também por matriz de esquemas de códigos. Portanto, esta matriz de esquema de códigos não me diz quais são os coeficientes, não está aqui dito quais são os coeficientes dos contrastes. Para isso então, o último passo é calcular a inversa desta matriz X que está aqui. Calculando a inversa desta matriz, então eu consigo calcular quais são os coeficientes que estão associados a cada contraste. Por exemplo, no caso da constante, o contraste, o valor da constante vai ser dado apenas pela média do grupo 1. Portanto, tem aqui o valor 1 e é 0 para os outros todos. Quer dizer então que o valor da constante vai ser dado pela média do grupo 1. E portanto esta constante não é considerada um contraste. No caso de B1 e de B2, o coeficiente de B1 vai ser dado pela média do grupo 2 menos a média do grupo 1. No caso do coeficiente de B2, vai ser dado pela média do grupo 3 menos a média do grupo 1. E como vocês podem ver, a soma dos contrastes, neste caso linha, vai ser então um valor 0. No caso, e portanto eu consigo obter a seguinte solução, portanto o meu valor de B0 vai ser à custa da média 1, o valor de B1 é a média do grupo 2 menos a média do grupo 1, e o valor de B2 vai ser a média do grupo 3 menos a média do grupo 1. Portanto, os coeficientes que apresentarem, que o R apresentar, portanto, o coeficiente B0, B1 e B2, é este o seu significado correto. Ok? Portanto, B1 não é o declive do grupo 2, B2 não é o declive do grupo 3. B1 é sim a diferença da média do grupo 2 menos a média do grupo 1, e o B2 é a diferença da média do grupo 2, do grupo 3, menos a média do grupo 1. Portanto, é a diferença de médias, ok? No caso de nós tivermos o nosso contraste de soma, nós temos aqui a nossa matriz dummy que nós definimos nos slides anteriores, tem que adicionar uma constante que tem sempre uma coluna de valores iguais a 1, tem que calcular, para saber os coeficientes associados aos contrastes, tem que calcular a inversa desta matriz e dá-me então os valores dos pesos para cada uma destas constantes que estão aqui. Portanto, essencialmente, estes constantes que estão aqui é a soma, o valor da constante
vai ser a média do grupo 1 mais a média do grupo 2 mais a média do grupo 3 a dividir tudo por 3, ou então, dito de outra maneira, 0,33 vezes o grupo 1, mais 0,33 vezes a média do grupo 2, mais 0,33 vezes a média do grupo 3. O coeficiente B1 vai ser dado por 0,66 vezes a média do grupo 1, menos 0,33 vezes a média do grupo 2 e, finalmente, menos 0,33 vezes a média do grupo 3. De uma forma similar, obtenho o valor do coeficiente B2. Escrito isto em termos de um sistema, portanto, os resultados que vocês vão obter são estes resultados que estão aqui. Portanto, estes seriam os resultados que estariam associados a cada um dos coeficientes pelos contrastes de soma. Dependendo do contraste utilizado, os resultados dos coeficientes serão diferentes. Finalmente, a escolha do grupo de referência vai influenciar também os resultados. E ainda se podíamos ter utilizado contrastes polinomiais ou outro tipo de contrastes, como eu acabei de dizer. A nível de resultados, tenho aqui os resultados dos coeficientes da minha ANOVA como modelo de regressão. Do lado esquerdo, utilizando os contrastes de tratamento. Do lado direito, aqui, utilizando os contrastes de soma. E aqui estão os resultados das médias de cada um dos grupos que vão ser necessários para construir este sistema de equações. E, portanto, eu posso então dizer que, no caso dos contrastes do tipo de tratamento, então eu vou dizer que o valor de B0 é igual à média do grupo 1. A média do grupo 1 era 256,6. Lá está. O valor da estimativa é 256,633. O valor de B1 era a média do grupo 2 menos a média do grupo 1. Portanto, a média do grupo 2 era 218,9 menos 256,6 vai dar menos 37,763. Reparem que aqui não aparece nenhum declive. Aqui aparece então o valor de B0, de B1, de B2 e de B3. Portanto, são estes os valores que estão associados a cada um destes níveis da ANOVA. Não esquecer então que, de certa maneira, no caso, quando eu tenho os contrastes de tratamento, o valor da interseção representa então o grupo de referência. Portanto, este μ1 era o nosso grupo de referência, era o valor do grupo do placebo, era aquele que nós tínhamos definido como o grupo do placebo. Vocês podem verificar agora que os valores dos coeficientes pelos contrastes de soma são todos diferentes e, portanto, não há nada de muito usual, de muito significativo nestes resultados que estão aqui. São diferentes, mas podem ser estimados, se vocês puserem aqui, e eu aconselho como trabalho de casa, colocar aqui a chave dos contrastes, da soma dos contrastes, e verificar que estes resultados são todos obtidos à custa destas médias que estão aqui. Ok? Portanto, falta falar só dos testes não paramétricos. Eu vou falar de uma forma muito rápida, porque se vocês não tiveram dificuldades até agora, os testes paramétricos são muito fáceis de calcular. Fáceis de calcular não, mas são muito fáceis de perceber qual é a ideia de base deles. Portanto, quando os pressupostos da normalidade e o critério da homogeneidade não são verificados, deve-se utilizar um teste não paramétrico. Nenhuma transformação é daquelas transformações conhecidas, portanto, é uma transformação fora daquelas 4 que nós apresentamos, quando, então, a variável é ordinal ou nominal. Os testes paramétricos assumem sempre que y não tem uma distribuição conhecida. Chama-se isto uma distribuição free. Portanto, não é possível dizer qual é a distribuição que está associada à variável dependente. Como eu estava a dizer, se a variável for ordinal, então vou utilizar o teste de Kruskal-Wallis. Se a variável for nominal, vou utilizar o teste de Q quadrado. Portanto, uma variável nominal dicotómica, zeros e uns. Portanto, passou ou não passou, sim ou não, desse género. O teste de Kruskal-Wallis, vocês já devem ter ouvido falar nele. Portanto, é um teste que essencialmente deve ser aplicado para variáveis ordinais ou quantitativas cujo não seja possível verificar os pressupostos. E, portanto, o H0 vai ser, de certa maneira, colocar em termos de medianas dos ranks. Eu vou dizer que no H0 não há diferenças entre as medianas dos grupos, em termos de ranks, ou então existe pelo menos um grupo cuja mediana dos ranks é diferente.
Porquê é que não se utiliza o teste de Kruskal-Wallis logo de raiz? Porque prova-se que os testes paramétricos, ou seja, os testes paramétricos, são sempre mais potentes que os testes não paramétricos. Portanto, a ordem deve ser testes paramétricos e depois testes não paramétricos. Eu deixo para vocês verificarem que os passos que são necessários para calcular o teste de Kruskal-Wallis, nós não fazemos isto analiticamente, fazemos isto com base no resultado do teste. E com base no resultado do teste, portanto, e vocês vão ver no slide anterior, que o teste de Kruskal-Wallis segue uma distribuição Q quadrado com o número de grupos menos 1 graus de liberdade, portanto o número de grupos era 4 menos 1 dá 3, o valor do p-value é menor do que alfa, logo rejeita-se H0. Portanto, como se rejeita H0, pode-se fazer comparações múltiplas a seguir, comparações múltiplas não paramétricas. Há dois métodos que vocês podiam utilizar, o teste Wood-Mann-Whitney, ou então o teste de Dunn. O teste de Dunn é o mais utilizado para se nós fazermos aqui e, portanto, então eu podia utilizar, ele iria-me apresentar os valores todos das comparações múltiplas, das 6 comparações múltiplas anteriores. Veja então que o valor do p-value não ajustado a este e o valor do p-value ajustado a este que está aqui e, portanto, eu devo então utilizar o valor dos p-values ajustados e tal e qual como acontecia na nova paramétrica, eu rejeito sempre H0 em todas as comparações. Portanto, eu tenho essencialmente o mesmo resultado das comparações paramétricas. O teste Q quadrado para proporções é utilizado quando tem situações sim-não e, portanto, para variáveis nominais dicotómicas. Quando tem situações de variáveis dicotómicas, aquilo que eu costumo fazer é a proporção. Casos favoráveis sobre casos totais. A proporção do número de uns sobre o valor das respostas que eu tenho. Então o que eu estou a avaliar é se a proporção do grupo 1 é igual à proporção do grupo 2 igual à proporção do grupo K e na hipótese alternativa existe pelo menos uma das proporções que é diferente, pelo menos num dos grupos. O teste Q quadrado é baseado nesta estatística entre os valores observados e os valores esperados e segue uma distribuição de Q quadrado de graus de liberdade G-1. Portanto, deixo para vocês verem com mais atenção, passando então para o exemplo. Vamos supor que nós tínhamos recolhido 158 tulipas selvagens, das quais 81 são vermelhas, 50 são amarelas, 27 são brancas. Será que a proporção de tulipas vermelhas, amarelas e brancas são iguais? Bem, se elas são iguais entre si, quer dizer então que os valores, como eu estou a comparar mais do que um grupo, tinham que ser iguais a 1/3. Então, se elas forem todas iguais, quer dizer que havia 1/3 de vermelhas, 1/3 de amarelas, 1/3 de brancas. Então H0 vai ser então que a proporção das tulipas vermelhas, amarelas e brancas são todas iguais a 1/3, existe pelo menos uma das proporções cujo valor é diferente de 1/3. Claramente rejeita-se H0, nós podíamos ter calculado o valor das proporções amostrais e via-se claramente que as proporções amostrais não eram idênticas ao valor 1/3. Podíamos então fazer comparações múltiplas, utilizando então o teste de Q quadrado, comparando 2 a 2, mas agora se estivesse a comparar 2 a 2, já o valor não era 1/3, era 1/5, o valor seria 1/5, e portanto eu iria ter que ter cuidado a não calcular isso, porque então eu tinha que calcular o valor das proporções não sobre 158, porque 158 é a soma das 3 quantidades, mas sim sobre a soma das 2 quantidades correspondentes. De outra maneira, se eu estivesse a calcular as vermelhas e as amarelas, o número total era 81 mais 50, portanto seria igual a 131. Portanto, o valor da proporção seria 50, das vermelhas seria 81 a dividir por 131 e as amarelas seriam 50 a dividir por 131, para as proporções fazerem sentido. E desta maneira, então, eu termino o meu PowerPoint de uma ANOVA de um fator de amostras independentes. No resto do PowerPoint tem outros slides que, de certa maneira, ajudam a explicar mais qualquer coisa. Principalmente um slide que depois aparece mais à frente sobre uma ANOVA de um fator de efeitos aleatórios. A ANOVA de um fator de efeitos aleatórios que depois irá ser dado com mais pormenor. Depois iremos voltar aqui no caso ter uma nova de um fator de efeitos aleatórios
isto vai ser dado num vídeo próprio, do que eu vou falar só sobre efeitos aleatórios. Só quando nós temos uma situação de efeitos aleatórios. E, portanto, então, termino aqui esta parte. Ou, de certa maneira, então, se tiverem dúvidas, podem utilizar as caixas de comentários aqui do YouTube, ou então enviar um e-mail para mim, para depois esclarecimento de dúvidas. E, portanto, fica então, termino aqui o meu vídeo. Espero que tenham gostado sobre a explicação de uma nova de um fator de amostras independentes de efeitos fixos. Agradeço a todos